E os recursos da Prefeitura de São Paulo para acolher imigrantes haitianos na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E para falar dos avanços na administração desses recursos para ajuda humanitária aos haitianos que vêm para São Paulo, eu entrevisto Eduardo Suplicy, secretário municipal dos Direitos Humanos e Cidadania. Muito obrigada, secretário. Uma alegria sempre estar aqui com você, Maria Lídia. Secretário, eu reli hoje a sua fala no Senado, manifestando solidariedade e apoio aos haitianos que buscam abrigo no Brasil e defendendo a importância da ajuda humanitária. Naquela época em que havia aqui uma espécie de revolta em São Paulo, com os haitianos que vieram sem aviso prévio, foram mandados do Acre para cá, o senhor está lembrado. Bom, agora a realidade é diferente. O senhor é o secretário dos Direitos Humanos de São Paulo que recebe os haitianos. Sim. Como é que está a estrutura em São Paulo para promover a ajuda humanitária que o senhor tanto defendeu? Melhorou consideravelmente. Em primeiro lugar, o prefeito Fernando Haddad foi o primeiro a constituir uma coordenação de políticas para os imigrantes e um centro de referência para acolher os imigrantes, e não apenas os haitianos, mas os sírios, os senegaleses, os africanos e latino-americanos. Por exemplo, há 300 mil bolivianos em São Paulo e que em algumas ocasiões tiveram problemas até de constatação de trabalho escravo, por exemplo, de eles não terem a devida documentação e daí dificuldades para obterem contas em banco. E a Prefeitura, por exemplo, junto com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, agora tem um entendimento para facilitar para todos os imigrantes a sua conta em banco, e isso foi um dos principais problemas resolvidos. Então vamos começar por aí, essa condição que a Prefeitura está oferecendo para dar a esses imigrantes a identidade civil, eles deixarem de ser clandestinos. Está havendo uma agilização e eles estão conseguindo? Significativamente, este foi o esforço de todos esse primeiro semestre, inclusive o Paulo Willis, que aqui me acompanha, coordenador, junto com o Rogério Sotile, secretário adjunto, estiveram no Ministério da Justiça, no Ministério do Trabalho, e agora já está realizado o convênio do Ministério do Trabalho com a Secretaria do Trabalho da Prefeitura, segundo a qual pode a Prefeitura Municipal avançar na emissão, pode emitir carteiras de trabalho. Ademais, o próprio ministro da Justiça, hoje ele ainda falou que está providenciado para que lá em Porto Príncipe, quando haitianos se interessam eventualmente de vir ao Brasil, está agilizado o processo pelo qual eles ali obtêm a documentação devida e, inclusive, a emissão da carteira de trabalho. Isso é interessante, mas tem o lado, né, da maneira como eles vêm. Nós sabemos que é uma maneira extremamente sofrida, são explorados, chegam com dívida, muitos deles, perdem os documentos e ficam nessa situação. Pois esse Sobre alojamento. Né, superlotando ali a paróquia Nossa Senhora da Paz. Eu quero saber, houve uma ampliação para a acomodação de tanta gente que continua chegando? Sim. Ou está ainda tudo ali naquela sobrecarga na mesma paróquia? Houve dias em que lá no salão da paróquia da Paz, com a extraordinária generosidade do padre Paulo Parisi, havia mais de 100 pessoas e a prefeitura fornecendo o cobertor, o colchonete e a alimentação para mais de 100 que ficaram em diversas semanas. Antes de vir aqui, hoje eu liguei para o padre Paulo Parisi. Como é que está a situação? Olha, felizmente agora, hoje, estamos com 51 apenas em relação a Mas diminuiu por quê? Há mais alojamentos ou os haitianos já se colocaram? Primeiro, mais alojamentos. Então, e vai haver mais, justamente com as providências que estão sendo tomadas. Foi feito um acordo com
para a Casa das Mulheres Imigrantes Nossa Senhora Aparecida das Irmãs Palutinas, onde haverá, a partir de agora, 80 lugares para mães com crianças. Um novo centro de acolhida para imigrantes vai sair segunda-feira, o edital para que qual entidade que vai ter a parceria, e neste lugar haverá lugar para 150 imigrantes. E aí, só me conta uma coisa, secretário, o governo federal está entrando com recurso, está colaborando, ou fica assim na base só da interlocução, do apoio para acordos e entendimentos? O governo federal está, inclusive, cooperando significativamente. Com recurso? Com recurso, inclusive, para os programas de treinamento, porque nesses diversos centros de acolhimento de imigrantes está, por exemplo, se proporcionando curso de português, cursos... A língua é uma barreira, né? E também com o Pronatec, mais de 100 pessoas foram formadas no Pronatec, haitianos e pessoas de outras nacionalidades. Agora para o segundo semestre haverá uma capacitação de mais de, acho que 300 vagas, ou 400 até, nestes cursos. Bastante. E também os próprios servidores da prefeitura, que os acolhem na área da saúde, da educação, da habitação e tudo, foram todos treinados. São pelo menos 300 servidores que estão sendo treinados para melhor acolher os imigrantes. Está se colocando lá no terminal, na Zona Leste, onde eles chegam em grande quantidade, ali está se colocando pessoas que falam tanto a língua francesa como a língua dos haitianos, e que vão poder ali orientá-los para vir. Ademais, eles ficarão como tradutores, digamos. Exato. Como tradutores. Ademais, foi feito nestes últimos dias um acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, com o ministro José Eduardo Martins Cardoso, chamados pontos focais para São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Como essas 4 capitais recebem muitos imigrantes, então está sendo feito um ponto de acolhida chamado pontos focais, onde os imigrantes terão toda a orientação no que diz respeito à sua documentação. Agora, eu tenho ainda, no tempo que oportunidade de emprego e assim por diante. Secretário, eu quero saber a parte... São pessoas de extrema vulnerabilidade, né, tentando uma nova forma de vida em outro país e chegando em condição muito precária. Então, muitos são aliciados para trabalho escravo, já houve denúncia nesse sentido. Certo. Outros são cooptados por tráfico de drogas e sem falar em qualquer outro tipo de violência e preconceito. Sim. E preconceito. Está havendo uma parceria do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Segurança Pública, para reduzir esse tipo de crime, porque nós estamos falando de crimes, né? Em relação a essas pessoas tão vulneráveis? Vocês estão tendo esse tipo de parceria, de suporte? Nós temos tido diálogo, sim, com o secretário da Justiça. Ele, aliás, o meu gabinete no pátio do colégio é vizinho ao gabinete. Hoje é o Aloysio Toledo César, que ainda outro dia me visitou exatamente para falar dos haitianos. Ele estava muito preocupado com aquela chegada tão grande. O padre Paulo Parisi me disse que o último ônibus que chegou, de dezenas de haitianos, foi há 1 semana e meia. Então, diminuiu e, sobretudo, estas medidas que o ministro da Justiça anunciou, inclusive de se poder emitir a carteira de trabalho e toda a documentação necessária, e também a informação para os haitianos que é mais barato eles terem a documentação e pegarem o avião de Haiti para São Paulo do que, de Porto Príncipe para São Paulo, do que estarem sujeitos aos chamados coiotes. E o propósito maior da reunião
do ministro José Eduardo e Beto Vasconcelos, secretário nacional da Justiça, com os equatorianos, peruanos e bolivianos, é exatamente para evitar esta superexploração a que os haitianos, infelizmente, têm sido submetidos para conseguirem chegar ao Brasil. Secretário, eu espero ainda ter oportunidade de voltarmos a tratar desse assunto e que o senhor traga boas notícias de uma estruturação, de avanços para o enfrentamento dessa situação que ainda vai longe. E agradeço muito sua entrevista aqui e seus esclarecimentos no Jornal da Gazeta. Muito obrigada. Eu só quero dizer que é muito importante a colaboração do Brasil para o desenvolvimento do Haiti de tal maneira que eles não precisem tanto vir para cá. Sem dúvida e se nenhuma. você lembrar o meu discurso, tem uma coisa que eu falei ali que eu vi tão bonita em 2004, agosto, quando o próprio presidente Lula foi e a seleção brasileira foi jogar com a seleção do Haiti. Eu fiquei impressionadíssimo porque do aeroporto de Porto Príncipe até os jogadores da seleção chegarem ao estádio, tinha 1 milhão de pessoas na rua para aplaudi-los, o estádio lotado, e eles aplaudindo de tal maneira. Quando terminou o jogo, Lula foi ao estádio e o Romário, Ronaldinho, disseram para o presidente: quando quiser outra vez que nós contribuamos com um jogo de futebol para a paz, pode contar conosco. Eu fiquei achei aquilo lindo. É bonito realmente. Obrigada. Obrigado, Uma boa Maria noite. Alice. Com você, Júlio.